bom dia a todos, bom dia Elaine. Meu nome é Beatriz Avancini e é um prazer estar aqui com você hoje. A gente agradece muito a sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento e das suas experiências com a gente. É um imenso prazer. Olá, bom dia a todos, bom dia Elaine. Meu nome é Amanda Bissoli, sou do primeiro período de nutrição e é um prazer estarmos aqui hoje para essa entrevista tão enriquecedora. Então, para começarmos essa conversa, nós gostaríamos de saber como que começou seu interesse pela nutrição e também pela área social, que é tão presente nos seus estudos. Bom, meu interesse se iniciou assim um pouco de forma bem inconsequente. Eu trabalhava com o corpo, com balé, e achei que a alimentação poderia ser alguma coisa complementar, né? E foi completamente diferente do que eu imaginava. E lentamente eu fui passando da área clínica, do interesse da área clínica, que é que eu acho que como quase todo mundo chega na nutrição, né? Para a área social, porque eu fui percebendo que a área social me mobilizava mais enquanto ser humano, né? Quando eu fiz o estágio na área social, que eram, na verdade, em comunidades ao redor de Curitiba, né? Porque eu me formei pela Federal do Paraná, eu comecei a me motivar por essa realidade social, pela pobreza, pela angústia daquelas pessoas em viver de uma forma tão precária. Mas mesmo assim, depois que eu me formei, eu não atuei de cara na área social. Eu fui primeiro para a área clínica e fazendo, logo após a minha formação, uma formação em medicina antroposófica, porque eu estava interessada em conhecer essas outras racionalidades da nutrição, que a macrobiótica naquela época existia, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda. Essas outras racionalidades me chamaram a atenção. Então eu fiz uma formação de 1 ano e depois fui para a Europa, onde eu fiquei durante 3 anos em clínicas de medicina antroposófica pela Áustria, Alemanha, Suíça, fazendo um estágio na área clínica. E nesse momento a minha relação com a nutrição realmente mudou, porque quando eu estava na área clínica, na Europa, a nutricionista não é uma profissional que tem acesso ao paciente, né? Ela fica entre o médico, a médica e a cozinha. Então eu ficava muito da cozinha das clínicas. Além de aprender a cozinhar, eu conheci quem entregava a comida, que eram os agricultores, as agricultoras familiares, biodinâmicos e orgânicos da Europa, porque as clínicas eram de medicina antroposófica, então só serviam alimentos orgânicos e biodinâmicos. E esses atores, essas pessoas, né, é que realmente me motivaram para mudar a minha forma de lidar com a nutrição, porque foram eles que me fizeram pensar na importância de abrir a porteira entre a nutrição, a área clínica, né, e quem realmente produz comida, a origem, a natureza, o meio ambiente, né? Então a minha entrada na discussão que eu faço hoje foi através dessas pessoas que entregavam a comida, visitando as fazendas, visitando as suas propriedades e conhecendo o movimento alimentar na Europa como um movimento ambiental, que há 35 anos atrás não existia essa relação tão clara, né, de que o que a gente come interfere no meio ambiente. Então, eu posso dizer que a minha área realmente da nutrição pela área social iniciou um pouquinho na minha formação, quando eu fiz o estágio, mas se consolidou quando eu conheci os agricultores familiares dentro do meu estágio na área clínica. Você construiu até o momento uma carreira que abrange vários temas antropológicos, sociais, políticos, nutricionais e atuou em diversas áreas, como escritora, professora, ativista e mais recentemente como podcaster. E a gente queria saber em que momento a sua formação profissional ela se voltou para o ativismo alimentar e político. Então, na continuidade desse processo, eu voltei ao Brasil já com essa perspectiva da alimentação como um ato ambiental, podemos dizer assim. E eu fiz, então, uma formação em agroecossistemas, que foi o meu mestrado na Federal de Santa Catarina. E nesse mestrado, eu passei, então, a
a trabalhar com a questão de um ativismo mesmo, que a gente não falava como ativismo político, mas basicamente com ativismo alimentar, favorecendo toda forma de produção e de comida que tivesse vinculado à agricultura familiar orgânica, né? Então aí começou um processo que já era uma politização do ato de se alimentar e que se consolidou numa formação posterior, que foi o doutorado em Sociologia Política, porque eu entrei nesse doutorado com a ideia de pesquisar orgânicos e o consumidor orgânico, né, o comedor orgânico, mas acabei discutindo como é que se forma, dentro da perspectiva sociopolítica, o conceito de alimentação saudável. Quais são as influências que esse conceito sofre, estudando a soja como alimento saudável, todas as influências que as grandes empresas, que o Estado, que o sistema agroalimentar dominante, convencional, né, como eles influenciam esse conceito, a própria ciência, como a ciência é levada, né, de uma forma às vezes até enganosa, a pensar o que é um alimento saudável a partir de pesquisas que são efetivamente, não digo manipuladas, mas pesquisas que não estão mostrando todo o quadro, né? Por exemplo, quando a gente diz que a soja é saudável, porque ela tem isoflavona, é muito limitado essa visão da soja como alimento saudável, uma vez que ela causa diversos problemas ambientais, usa grande quantidade de venenos, destrói florestas para criar monoculturas, exclui as pessoas do processo produtivo. Então, assim, meu modo de pensar a alimentação foi se politizando. Então, primeiro ela foi se ambientalizando, podemos dizer assim, e depois ela foi se politizando. Então, foi a partir mesmo das minhas formações, né, que esse modo de pensar a comida foi modificando. Tá? É importante também ressaltar, endossar, que depois desse processo, eu tinha uma formação com mestrado, doutorado, muito difícil de ser absorvida pela universidade, porque os concursos da área da nutrição pediam doutorado em nutrição. Os concursos da área das ciências sociais pediam a graduação em nutrição. E eu tinha uma formação muito interdisciplinar, né? Fui da área da saúde para a área da agricultura, para depois a área da sociologia política e, por fim, um pós-doutorado em saúde coletiva, saúde pública na USP, né? Que também me ajudou nesse processo de politização, porque a saúde pública pensa a saúde de uma forma bastante politizada, né? E eu comecei a entrar em contato com a agroecologia, com os agricultores, com as associações de agricultores. Todo esse processo foi trazendo essa politização, como a gente fala. Mas eu estava num momento em que eu tinha uma grande dificuldade de fazer minhas pesquisas e de ter um concurso disponível para mim, né? E isso é bastante importante, entender que a interdisciplinaridade ela é muito desejável para ampliar a sua visão da alimentação e de todos os tópicos, né? Você não conhece um fenômeno somente de um ponto de vista. Porém, você tem uma grande dificuldade depois de ser absorvida pela academia, porque a academia ela é interdisciplinar na pós-graduação. Na graduação ela continua muito limitada, né? As áreas não conversam. Por exemplo, na nutrição você tem um conceito de alimentação saudável na clínica, né, que está pautado em nutrientes, em quantidade, na visão calórico-quantitativa, e você tem um conceito de alimentação saudável na área social, que está pautado na discussão de segurança alimentar e nutricional, que incorpora as dimensões sociais, ambientais, culturais no conceito de saudável. E eles não dialogam, né? Os congressos de nutrição são separados por áreas. Então, essa interdisciplinaridade ela é desejável, mas ela não é praticada na graduação. E você vai ter somente na pós-graduação. Só que quando você faz um concurso, você entra pela graduação. E isso dificulta bastante a tua entrada nas graduações, vamos dizer assim, das federais convencionais, que é onde eu desejava atuar. Assim, eu entrei na minha primeira graduação, eu entrei no meu primeiro concurso numa faculdade de saúde pública, para poder atuar junto à medicina, à nutrição, com esses conceitos. Mesmo assim, era muito difícil, né? Porque tanto a nutrição quanto a medicina não abarcavam essas discussões de uma forma muito
muito legitimada, vamos assim dizer, né? E quando eu fui, meu marido passou na Federal do Espírito Santo e eu fui transferida para Vitória, por exemplo, quer dizer, eu pedi a transferência para acompanhá-lo, o curso de nutrição da UFES, por exemplo, não me aceitou, porque eles não reconheciam no meu currículo essa atuação interdisciplinar como sendo da área da nutrição. Mesmo eu dizendo da importância, né, de ter um curso de nutrição que dialogasse com a realidade do Estado, que é de uma agricultura familiar, pungente, pulsante no Espírito Santo, né? Essa relação, aliás, só dificultou ainda mais a minha entrada. Então eu não fui aceita. Acabei sendo aceita nas Ciências Sociais, que é um curso que tem um pouquinho mais de abertura para essa perspectiva interdisciplinar. Então é um bom exemplo para entender as limitações que a gente tem com essa formação, né? Em seus estudos, você sempre apresenta debates sobre produtos orgânicos e sua importância através do ativismo alimentar. Com isso, tem também muita presença do termo locavorismo, que nos faz refletir um pouco mais acerca do assunto também. E a partir disso, nós gostaríamos que você nos dissesse e nos explicasse como você acha que o locavorismo pode estar mais presente no cotidiano dos brasileiros. E além disso, quais as formas, quais os caminhos para que a população geral tenha mais acesso aos produtos orgânicos? Então, tanto o alimento orgânico quanto o alimento local, né, ligado ao locavorismo, eles têm premissas muito parecidas, apesar de parecer que um só tem a ver com quilômetros, né, a distância de onde a sua alimentação, a sua comida é produzida, no caso do local, e o orgânico ter a ver com a ausência de contaminantes químicos e sintéticos, né, desde a produção até o processamento. Parecem conceitos diferentes, mas na verdade o produto orgânico no Brasil é todo feito pela agricultura familiar, pelos pequenos, quase 80%, 90%, né? Parte somente é dos grandes, vamos dizer assim, que fazem agricultura orgânica e exportam orgânicos, mas a maioria que produz orgânico é pequeno. E esses pequenos acabam entregando seus alimentos em áreas próximas de onde eles são produzidos. Então, o conceito de local no Brasil está muito atrelado ao de orgânico, né? Porque a gente não quer um alimento orgânico que tenha implícito na sua produção quilômetros de energia petrolífera. A gente não quer comer suco de frutas vermelhas orgânicos de algum país da África porque ele é orgânico, né? Sendo que ele tem todo esse adicional de gasto energético, de energia petroquímica. Então, os dois conceitos eles já dialogam. Então, no caso do Brasil, onde nós temos ao redor das grandes cidades muita facilidade de produção de alimentos locais, né? Eu acho que é um conceito que precisa ser reconhecido como essencial para a gente ter segurança e soberania alimentar, porque além da economia de gasolina, a gente tem o favorecimento da economia dessas pessoas, homens e mulheres, que produzem a comida perto de você e cujo dinheiro, né, que você paga retorna para eles, sem intermediários, se eles conseguirem vender, inclusive, direto para você, né? Porque ele pode ser local e entrar num supermercado. Então, não faz sentido num país que todo o nosso leite seja produzido em Minas Gerais e distribuído para todo o país, com tantos quilômetros de energia petrolífera, né, sobrecarregando inclusive as estradas, como a gente vê. O ideal era que a Baía de leite, né, desculpe, não a Baía, mas a produção de leite tivesse ao redor das cidades que vão utilizá-la. Claro que tem alguns estados que têm mais ligação com a produção de leite, outros menos, mas não tem nenhum sentido, né, que o estado de São Paulo, que pode produzir leite, compre de Minas, ou o estado, né, os estados do Nordeste tenham que comprar dos estados do Sudeste e vice-versa, né? É possível incentivar uma agricultura familiar local e que seria muito interessante, desde que tivesse vontade política, né? E essa é a questão, como que eu enxergo para que os produtos orgânicos locais, saudáveis, sejam acessíveis para toda a população, sem esbarrar nessa questão de que orgânico é caro. Então, por vontade política. Ou seja, orgânico, eu sempre digo isso, orgânico não é caro. O que falta é vontade política para subsidiar os agricultores, assim como é subsidiado o agronegócio nesse país, para apoiar a produção, o transporte, a venda, né, em locais
mais acessíveis para todo mundo, a divulgação, assim como a gente escuta na televisão que o agronegócio é pop, a gente tinha que escutar que o orgânico, o agroecológico é pop. E essa divulgação que tem que fazer é o Estado, porque né, os pequenos não têm dinheiro para essa divulgação que os grandes do agronegócio fazem. Então, o que falta para ter alimento orgânico, acessível, local, saudável na mesa de toda brasileira? É vontade política. É que o agronegócio deixe de ser tão relevante que compre o Estado, que corrompa os políticos para fazerem leis que os favoreçam e que leve todo o dinheiro da agricultura, né, para ele. É preciso mudar essa ótica, né? Então, pelo menos 50% para cada um, né? Hoje, por exemplo, a agricultura orgânica não recebe nem 0% de subsídio da agricultura, do Ministério da Agricultura. Isso não é possível, né? Não tem como realmente se desenvolver uma agricultura sem venenos, sem o apoio do Estado. Só que nós temos um problema grande mesmo, porque quem manda nesse país, quem manda no Congresso, é o agronegócio e a mineração, do outro lado, né? Enquanto essa força não for, de alguma maneira, quebrada, né, pela própria regularização do poder político e pela consciência, pelo processo educacional da população para com isso, que tem que, né, votar em quem possa encarar esses modelos e realmente colocar eles no lugar que eles precisam estar, não à frente da política, mas ao lado, pelo menos, né, porque hoje eles decidem os processos políticos, as eleições, etc. Então, nós temos uma questão bem complicada, aliada ao fato de que, a nível mundial, nós temos empresas, né, como a Bayer, a BASF, que estão em países que não usam os venenos da maneira como eles enviam para cá, né, como eles indicam para ser usado para cá. Eles vendem os venenos, mas não usam lá. Nesse nível mundial, precisa fazer também uma mudança, né, porque o único veneno seguro é aquele que não é produzido. Então, a gente tem que ter uma política mundial de não mais produzir venenos que não podem ser usados em alguns países, ou melhor, que não deveria ser usado por ninguém. E isso é outro desafio. Então, a gente tem realmente, para ser acessível o orgânico, mudanças no sistema capitalista neoliberal, o que torna realmente as coisas bastante difíceis, né? Isso precisa ter educação política, precisa ter mais atuação da população, precisa ter uma mudança no perfil dos acionistas dessas grandes empresas e dos povos que vivem perto dessas empresas, na Suíça, como eu falei, na Alemanha, que façam pressão para que esse veneno não seja produzido e mandado para cá, porque são essas empresas que apoiam o agronegócio e que, por sua vez, compram os políticos para fazer leis no Brasil que as beneficiem. Então, esse é o processo do neoliberalismo. É a empresa, o lucro, né, e a ganância é que direcionam as políticas alimentares, no caso, né, e de saúde e tal. Isso precisa mudar. Você, Elaine, é uma profissional que nos seus trabalhos sempre traz a importância do papel do governo na democratização da alimentação saudável. Atualmente, quais são as ações governamentais que você enxerga como fundamentais para a melhoria nutricional da população e do mercado? Então, eu já falei um pouco disso, né? Está claro que o Estado é grandemente responsável por essa mudança da melhoria, né, no estado nutricional da população, da segurança da soberania alimentar, na regulação do Estado, quer dizer, um Estado não corrupto, que não aceite ser comprado pelas grandes empresas, pelo agronegócio, que é o que acontece agora, né? É um processo bem difícil, né? Mas qual que é o papel dele? As ações governamentais, primeiras teria que ser a reforma agrária. Nós precisamos de oferecer terras improdutivas para as pessoas que desejam ocupar essas terras para produzir mais comida, né? No governo anterior ao governo Bolsonaro, o primeiro governo do PT, havia 25% do orçamento da agricultura voltado para a agricultura familiar, não orgânica, familiar. E tínhamos 70% de produção de alimentos pela agricultura familiar. Agora nós temos 0% de apoio, né? Tanto no governo passado como nesse, não existe apoio para a agricultura familiar e para quem produz sem venenos. Então, é quase impossível, né? Então, a primeira ação do Estado seria promover a reforma agrária para ter mais gente produzindo,
dividir esse orçamento da agricultura, metade para o agronegócio, que produz PIB, exportação e que vai continuar, né, muito bem com esses 50%, mas 50% que seja dividido entre aqueles que produzem comida e aqueles que produzem comida sem veneno, ou seja, aqueles que produzem comida e futuro, comida e meio ambiente saudável, comida e floresta em pé. Então, essas pessoas precisam receber subsídios, né? E o certo mesmo era ser 1/3 para cada um, né? Porque essas pessoas são tão importantes quanto aquelas que produzem comida com veneno e tão importantes quanto aquelas que produzem o PIB, que eu considero que tem o seu papel aí numa economia de mercado como a gente vive, né? Então, basicamente, a reforma agrária e a maior valorização da agricultura familiar a partir dessas políticas do Ministério da Agricultura, que apoia a agricultura familiar, que apoia a produção, o transporte, a venda, né, a comercialização e a publicidade, a divulgação desses produtos junto à população, seria de grande importância para a melhoria da nutricional da população, né, brasileira. Além disso, essas comidas deveriam estar nas prisões, deveriam estar nas escolas públicas, deveriam estar nos hospitais públicos, quer dizer, esse mercado institucional que deveria incorporar alimentos de qualidade, também é uma política que depende do Estado, uma política pública, e que o Estado precisa, né, enfatizar, precisa apoiar, ou seja, deveríamos ter comida de verdade em todas as instâncias públicas. Isso, né, fortaleceria muito a agricultura familiar e barateriaria, tornaria mais barato, né, esses alimentos para a população. Em geral, e assim, o que me vem são as grandes ações, né, de base, mercado institucional, reforma agrária e além disso também uma sintonia em todas essas ações junto à população brasileira, no sentido de divulgar esse alimento como melhor, como maior qualidade, como aquele que é possível ser plantado junto com um planeta equilibrado, né? Porque não é possível mais a gente se preocupar com o dinheiro, entendendo que as mudanças climáticas podem resultar no fim do planeta, né? Em seu artigo Alimentação, Sociedade e Cultura são apresentados vários temas contemporâneos. Entre eles, os menus hedonísticos, que estão muito relacionados às escolhas alimentares, aos prazeres ao fazer essas escolhas, né? Ao prazer gustativo. Então nós, nesse mundo atual tão industrializado, cheio de ofertas e propagandas chamativas, como que nós podemos ir contra esse sistema? Como nós podemos alertar e auxiliar as pessoas a terem escolhas melhores, realmente como nós podemos ajudar elas a serem conduzidas para uma alimentação e um estilo de vida melhor? Realmente, o chamado trabalho da área da saúde, né, nutricionistas, médicos, enfermeiros, ele vai ser muito inglório, né, se ele continuar desatrelado de políticas públicas, ou seja, se ele estiver desatrelado do Estado fazendo a sua parte. E o Estado brasileiro não tem interesse numa população saudável. Isso está muito claro e isso existe há muito tempo. Porque quanto mais pessoas com pouca saúde, com pouca acuidade mental, com dificuldade de acesso à educação, com dificuldade um povo doente, um povo fragilizado, é um povo mais fácil de ser manipulado. E parece essa uma lógica que se instituiu desde a colonização aqui, né? Então, como ir contra o sistema realmente é fortalecer todos os movimentos de esquerda, né, que pensam na qualidade de vida, que pensam na qualidade, na segurança e soberania alimentar, que só é produzida se a gente fortalecer a agricultura familiar orgânica. Então, como um pensamento de esquerda, ele não é exatamente o pensamento hegemônico no nosso país, pelo menos 50% da população não pensa assim, não pensa que é preciso apoiar o pequeno, a agricultura, a reforma agrária, taxar as grandes fortunas, modificar realmente a ideia de dar alimento em vez de oferecer dignidade, acesso, saúde, emprego, trabalho, para as pessoas comprarem um alimento de melhor qualidade, além de fortalecer o sistema, como eu já falei nas outras
práticas, premissas acima, né, ir contra, né, é efetivamente ir contra a tendência de direita que se estabelece no mundo todo, especialmente no país. O país sempre foi de direita. Então, enquanto esse país tiver esse pensamento de direita, não tiver uma vivência de esquerda real de um governo, de um Estado que efetivamente pense na sua população, nos pobres desse país, a gente não vai mudar o quadro para escolhas mais saudáveis, porque isso depende, como eu falei, de vontade política. Então, ao meu ver, ou a nutrição se politiza, né, e a medicina e o modo de pensar se politiza no sentido de pensar mais no pequeno e quem precisa, né? É um pensamento de esquerda, não é um pensamento comunista, porque é tão raso essa fala, né? É comunista no sentido de que todos devem ter acesso a bens comuns, né? Todos devem ter realmente o melhor a ser compartilhado, né? Tem que ter inclusão, tem que ter realmente equidade. E isso são valores altruístas, valores que num país cristão, né, que me fico assim muito surpresa de não ser cultivado nas premissas mais básicas, né, de não só oferecer o pão, mas ensinar a plantar, ensinar a dignidade, né, oferecer a dignidade de poder cultivar o seu próprio pão. Essa ideia realmente precisa mudar. E é uma ideia colonial, ou seja, a gente vive com as mesmas premissas coloniais de um país que acabou oferecendo, né, aprendendo a plantar para exportar, fazer monocultura para fora e desvalorizar o próprio povo, né? Então, ao meu ver, falta ao Brasil amar o próprio povo, né? E saber que se ele mudar, tudo muda, que a gente pode mudar juntos. Então falta altruísmo, falta cristianismo, falta generosidade para nós brasileiros como um todo, né? Para pensar realmente em políticas mais inclusivas e mais capazes de minimizar a desigualdade social desse país de 520 e tantos anos. Então, Elaine, como a gente já mencionou anteriormente, a sua carreira é muito ampla, né? E isso nos surpreende positivamente. Mas a gente gostaria de saber se existe algum tema ou algum ramo profissional que você ainda não tocou nos seus trabalhos e você tem o desejo de alcançar. Então, na verdade, o que eu tinha desejo de alcançar é uma mudança profunda na área da nutrição. E eu não sei se eu vou conseguir ver isso, né? Porque os cursos de nutrição nessa perspectiva do nutricionismo calórico quantitativo, dessa racionalidade materialista, né? Que prevalece na área clínica, sem discutir política, sem discutir meio ambiente, sem discutir o futuro do país, né? Sem discutir o nosso papel, ela me entristece profundamente. Então eu gostaria ainda de ver um curso de nutrição comprometido com as ciências sociais, comprometido com uma perspectiva política e com uma perspectiva cultural e ambiental. Cultural também porque a gente sabe que a cultura, mais do que qualquer elemento, define uma alimentação saudável. Se o curso de nutrição tivesse mais discussão socioantropológica, né, proveniente de uma discussão da importância da cultura alimentar de cada povo, a gente estaria muito melhor do que passar, né, 4 anos fazendo contas para fechar o nosso cardápio. Então, o que ainda não me tocou, apesar de eu trabalhar 35 anos como uma ativista muito frequente na área da nutrição, em congressos de nutrição, com produção, eu ainda não vi a mudança no curso que eu gostaria de ver. Claro que a gente sabe que há cursos com professores que estão diferenciados, que fazem essa discussão, mas eles são sempre minoritários, eles são sempre aqueles à margem, né, da discussão, desqualificados pela área clínica, né, que podia ser uma área que é uma área importante também. Mas, por outro lado, quando eu penso nisso, eu entendo que não seria nesse curso de nutrição a mudança. Porque os cursos chamados da área da saúde, nutrição, medicina, enfermagem, fisioterapia, eles trabalham com a doença, né? A gente trabalha 4 anos discutindo a doença e as dietas, os médicos, as doenças e os medicamentos e os procedimentos, né? Assim como a fisioterapia. É preciso ter um curso da área da saúde, efetivamente, que trabalhe, discuta a visão biologicista, que é a visão
realmente de determinantes biológicos das doenças e que discuta realmente saúde, né? Que para ter saúde é preciso comer bem, é preciso viver bem, é preciso amar, ter trabalho, ter dignidade, ter condições para poder fazer as melhores escolhas possíveis, porque todo mundo sabe o que é melhor para si, o que não tem a possibilidade de fazer. Então, talvez o meu desejo seria ter um curso de saúde e alimentação, né, efetivamente, o que eu não vejo possível no formato que a nutrição assumiu hoje, né? A suplementação continua cada vez maior, a ideia da intervenção, a ideia da doença é muito prevalecente. Então, se eu tenho um sonho, seria esse, de ver um curso de nutrição e saúde acontecer num formato que seria completamente diferente, né? A gente teria muitas aulas de ciências sociais, antropologia, sociologia, estudo dos povos, condições que nos fazem ser saudáveis, né? Como a gente se manter saudável, né? Porque uma pessoa que entra num curso de nutrição, primeiramente tem que saber cuidar de si. E os nossos cursos da área da saúde nos adoecem, na verdade. As pessoas saem adoecidas, entristecidas, desanimadas, né? Enfim, esse curso está no papel e talvez eu leve com ele, né? Deixa aí na mente, no coração de vocês para um futuro. E para encerrarmos nossa entrevista, gostaria de saber qual conselho profissional você daria para nós, estudantes de nutrição, que estamos ingressando agora nesse riquíssimo mundo? O meu conselho é que se na nutrição vocês não têm toda essa perspectiva que amplie o curso para tantas áreas que ele precisa dialogar, porque a alimentação é um ato político, é um ato ambiental, é um ato agrícola, é um ato de prazer, é um ato biológico, né? Então, são tantas instâncias para vocês poderem ter essa visão ampla. Eu digo que vocês têm que aproveitar a universidade, tudo que ela oferece. A universidade é uma estrutura que oferece vários cursos. Vocês têm acesso a discussões da sociologia, da antropologia, do design, da história, das artes. Então, para a formação de vocês, que não oferece tudo que é possível discutir em alimentação em uma única formação, eu digo para vocês ampliarem o debate em outros cursos, procurarem cursos de extensão, disciplinas optativas, e se não é possível na graduação, continuar na pós, né, com com formações que possam trazer para vocês uma ampliação dessa discussão do ato de comer, que não se restringe a comer calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, muito menos em cápsulas, né? Que vocês também entendam que vocês fazem parte de um tempo em que o planeta está em perigo, em que o nosso futuro está em perigo, o futuro de vocês está em perigo. E que se a gente não discutir as questões ambientais dentro da nossa formação, seja ela em engenharia, em nutrição, né, a gente não vai conseguir realmente dar as respostas que o nosso tempo precisa, né? Precisamos fazer discussões raciais, discussões de gênero, discussões de inclusão social, são discussões políticas que também interferem na alimentação, né? Quando chega uma pessoa que diz que ela é lésbica e vegetariana, e por isso vegetariana, porque ela é contra o poder patriarcal, contra o masculino da carne, a gente precisa saber entender essa linguagem, né? E para isso nós precisamos de formações mais amplas. Então, o que eu indico é procurem outras áreas para se formar, né? Sejam curiosos e curiosas para buscar ampliar essa discussão da nutrição que é tão restrita na graduação, porque é assim que a graduação dá conta, não é uma maldade, né? É o que a graduação dá conta no momento. Então, objetivamente, saiam da graduação de nutrição e ampliem os seus objetivos. E, se possível, exijam também, né, que os cursos de nutrição tenham tragam mais discussões de meio ambiente, de gênero, sociais, antropológicas, né, sociológicas, antropológicas, políticas. É uma demanda, né, que vocês, como estudantes, podem
trazer nas semanas de nutrição, nas disciplinas optativas, assim, é o meu, né, minha simples e humilde contribuição nesse momento. Tudo de bom, sorte e vamos seguir. Elaine, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada novamente pela participação. Pode ter certeza que a gente saiu com um conhecimento riquíssimo, de muita valia. Muito obrigada.